Muito bom dia para você aí de casa. Enfim, cessou o último dia de agosto e que venha então setembro com muitas alegrias, né? Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Documentos falsos eram enviados de Alagoas para São Paulo. Presa a quadrilha de roubo de cargas e caminhões. Idosa espera 7 anos por cirurgia. Supremo Tribunal Federal dá aval à terceirização irrestrita dos trabalhadores. Educadores fazem alerta contra jogo virtual. Adolescente morreu após participar. E a última reportagem da série especial sobre a dor. Você vai conhecer os riscos da automedicação. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você as novidades em câmeras que tem deixado muita gente preocupada. É que elas são minúsculas e podem ser usadas em hotéis e imóveis alugados. Mas qual é o limite da invasão de privacidade e quais são os seus direitos, hein? É o que você vai descobrir hoje aqui comigo no RF com você. Vamos para as notícias do dia. Suspeitos de participarem de várias ações criminosas no Rio de Janeiro foram presos pela polícia. Parte do material roubado foi recuperada. Familiares e amigos das 3 vítimas esperavam notícias do lado de fora do hospital. O assalto aconteceu na rodovia Presidente Dutra, perto de Belfor Roxo. O ônibus seguia sentido São Paulo quando 2 homens armados entraram. Eles esperaram alguns quilômetros e anunciaram o roubo. Passageiros tentaram reagir e um dos criminosos começou a atirar. 3 pessoas foram atingidas. Os assaltantes obrigaram o motorista a parar o ônibus na rodovia, em frente a este supermercado, e conseguiram fugir. Assim que os criminosos desceram, os passageiros foram socorridos, mas 2 morreram quando chegaram no hospital. A terceira vítima, de 21 anos, foi atendida e continua internada. Passageiros de outros 2 ônibus viveram momentos de pânico no Rio de Janeiro. Ainda na Baixada Fluminense, várias pessoas foram rendidas e roubadas por 2 criminosos. Eles acabaram presos na rodovia Washington Luiz, perto de Duque de Caxias. Com os suspeitos, a polícia apreendeu 2 pistolas, além de celulares e carteiras das vítimas. Em Itaguaí, na região metropolitana, um homem armado fez motorista e passageiros reféns. O sequestro aconteceu na rodovia Rio Santos. Depois de 2 horas de negociação, o criminoso se entregou e libertou as vítimas sem ferimentos. Bom, e um policial foi baleado ao tentar evitar um assalto. As câmeras de segurança do local registraram tudo. Os criminosos chegam segundos antes do policial. 2 rendem os clientes e o atendente. Eles entram nos guichês para pegar o dinheiro. O terceiro assaltante fica na porta dando cobertura. Enquanto isso, do lado de fora, outra câmera mostra o soldado estacionando o carro. Ele desce e segue para a agência sem saber o que estava acontecendo. O policial estava de folga e parece não estar armado. Na entrada, ele já percebe o criminoso na porta, dá um golpe conhecido como gravata e o puxa para o lado de fora. Os outros 2 saem para ajudar o comparsa, um deles armado. Depois da briga, o soldado cai no chão baleado. Os assaltantes fogem. O policial corre para dentro da agência, já não consegue mais ficar em pé. O soldado Gabriel Terra tinha 22 anos e trabalhava há 4 na Polícia Militar. Na próxima semana, a polícia vai ouvir testemunhas e procurar novas imagens que possam ajudar a identificar os assaltantes. Para este consultor de segurança, é preciso uma legislação mais severa para os criminosos, além do fortalecimento da segurança pública. Eles precisam de uma resposta rápida da polícia. Prendê-los, investigar esses crimes com prioridade e levar rapidamente à justiça, e a justiça condená-los com penas longas. Bom, e a polícia prendeu uma quadrilha que agia em vários estados do Brasil. Eles roubavam caminhões e os produtos que eles transportavam. A polícia de 4 estados prendeu 33 pessoas, 25 em Goiás, onde ficavam a estrutura e o chefe do esquema. Pedro Joaquim Batista é dono de uma transportadora e de uma loja de pneus. Pelo menos mais 8 empresas como a dele vendiam os caminhões e cargas roubados. Além
do roubo de carga, ela também comercializava os caminhões e também transformava esses caminhões em veículos, entre aspas, legais para circular. No Pará, policiais rodoviários federais saltaram um portão para invadir uma empresa. Ela escondia caminhões e outros veículos roubados. Segundo a polícia, a organização ainda agia em São Paulo, Mato Grosso e Rondônia e teria roubado mais de 40 milhões de reais em produtos e caminhões em apenas um ano e meio. 60 caminhões e 15 carros da quadrilha foram apreendidos. Outros bens ainda podem ser confiscados. Não se combate crime organizado só com prisão. Tem que ser focado, sim, no patrimônio deles e é o que nós vamos fazer a partir de agora. A quadrilha usava mulheres como isca para atrair caminhoneiros. Elas ficavam na beira da estrada como se pedissem carona. Quando o motorista parava, ele era rendido pelos ladrões. Essa mulher saía do caminhão, o motorista era levado para um cativeiro e tanto a carga quanto o caminhão eram subtraídos. Bom, e documentos falsos foram apreendidos em caixas de brinquedos que vinham de Alagoas para São Paulo. 2 RGs falsos estavam prontos para serem entregues. Foram feitos em Alagoas e enviados para São Paulo, onde seriam distribuídos. O responsável pelo negócio na capital paulista era Edivan Mota de Sena, preso em flagrante. Investigações de casos de estelionato levaram a polícia até o suspeito. Então, toda hora tem BO aqui de estelionato, que a pessoa vai lá, abre conta em nome de terceiros com documentos quentes. Segundo a polícia, era ele quem recebia as encomendas de documentos frios. Os documentos eram feitos lá e enviados para São Paulo escondidos da mesma forma. Quem procura mais esse documento é o estelionatário, que abre uma conta falsa, e os procurados da justiça. Quem usava um desses RGs era Jefferson, que estava junto com Edivan neste carro na hora da prisão. Apenas o nome dele e o último sobrenome são verdadeiros. Todas as outras informações são diferentes do registro civil. Foram apreendidos vários cartões bancários, de planos de saúde e até título de eleitor com os dados falsos. Para a polícia, Jefferson Barbosa da Silva, conhecido como GG, faz parte de uma facção criminosa. Existem 4 mandados de prisão contra ele, todos por roubo. Também nesta quinta-feira, um falsificador de documentos foi preso em Suzano, na Grande São Paulo. Alexandre Vilela Lopes é investigado por usar os papéis para extorquir dinheiro das vítimas. Ele criava um título de protesto e apresentava esse título em cartório para que as pessoas ou procurassem para retirar esse título. Só que não existia uma dívida. Ele foi preso em flagrante quando uma vítima que chamou a polícia entregaria R$540. Na casa do suspeito foram apreendidos centenas de certidões e até cheques falsos. Uma máquina para a produção do material também foi encontrada. Alexandre usava o nome Marcos Paulo para praticar os crimes. Um primo que morreu há mais de 10 anos. Se a gente analisar que os títulos, ele não teve custo nenhum, e ali a gente tem mais de uma centena de vítimas, a gente pode aproximar R$500 mil mesmo, que ele deu esse golpe, ele conseguiu levantar. E a polícia divulgou novas informações sobre a morte de um adolescente durante um roubo. Os bandidos queriam o celular dele. Alex estava em uma rua paralela à viela, onde há 3 dias matou o estudante em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Ele passeava com a namorada quando foi preso e confessou para os policiais que atirou porque o estudante reagiu ao assalto. Leonardo Matos, de 19 anos, ia para a escola quando foi morto. Ele estava com uma mochila nas costas e fones de ouvido. O estudante foi rendido, se assustou e acabou atingido por um tiro. Todo mês acontecem mais de 500 mil assaltos no estado de São Paulo. Em 1/3 deles, o alvo é o celular. No dia 9, Paula Freitas Silva, de 18 anos, também foi morta a caminho da escola em Santo André, na região metropolitana. Ao entregar o celular com a tela quebrada, o carona da moto atirou nela. Um dia depois, Robert Braga, de 16 anos, morreu após reagir a um assalto e tentar pegar o celular roubado dos criminosos, na zona norte da capital. Para a mãe dele, nem a prisão dos assaltantes aliviou a dor. Tem dia que levanto, tem dia que não levanto, tem dia que eu como, tem dia que eu não como. Forças para chorar já nem aguento mais, porque é muito difícil você acordar de manhã e não ver seu filho. Que situação, né? E a justiça marcou para 27 de setembro o julgamento do jardineiro que matou uma estudante da Unicamp de Limeira no ano passado.
Marcelo Soares de Moraes Silva está preso e é réu confesso. Ele vai a júri popular. Sandy Andrade Santos tinha 21 anos e estudava engenharia de manufatura no campus da Unicamp em Limeira. Ela foi vista pela última vez no dia 30 de março do ano passado, quando saía dessa academia a poucas quadras da universidade. O corpo foi encontrado por um ciclista no dia seguinte em uma estrada rural. Segundo a denúncia, o réu tentou estuprar a vítima. Não conseguiu e esfaqueou Sandy quando ela tentava fugir. Marcelo Soares de Moraes Silva, de 30 anos, foi preso e confessou o crime. O Ministério Público denunciou o Marcelo por sequestro, tentativa de estupro e homicídio qualificado. 7 jurados vão decidir se ele é culpado ou inocente pelo crime. E ainda falando em violência contra a mulher, em Piracicaba, uma jovem de 21 anos foi morta pelo namorado de 37 anos com golpes de um bloco de concreto na madrugada de hoje. O crime aconteceu no bairro Pompeia e teria sido aí motivado por ciúmes. O homem foi preso em flagrante. Vamos para a próxima notícia, daqui a pouco eu mostro essa notícia. E uma denúncia anônima ajudou a DISE de Piracicaba a prender 2 traficantes que atuavam no bairro Bosque dos Lenheiros. Os 2 que foram presos em flagrante são velhos conhecidos da polícia. Junto com eles, a DISE de Piracicaba encontrou 5 tijolos de maconha, cocaína a granel, R$ 1.200 em dinheiro, um revólver calibre 38 e porções de entorpecentes já embalados e prontos para venda. Um adolescente que também estava no local foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude. Durante a operação, a DISE ainda contou com o apoio do Canil da Polícia Militar. Bom, e em Campinas, 2 pessoas foram presas no aeroporto de Viracopos durante a segunda fase da operação Conexão Lisboa. A investigação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita Federal apontou que funcionários que prestam serviço no aeroporto teriam entrado com a droga dentro da área portuária. Além das prisões, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e encontrou armas, munições, além de dinheiro. Em março, na primeira fase da operação, 4 malas com 150 quilos de cocaína foram encontradas com um funcionário. Ele tentava colocar as malas no avião. E um jovem morreu com a suspeita de ter participado do jogo virtual conhecido como Momo. Educadores fazem um alerta para o problema. Arthur foi encontrado desacordado no quintal da casa em Recife, Pernambuco. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Uma perícia foi realizada no local. A altura do local, a resistência do fio, do galho, tudo é suficiente para que tivesse acontecido uma situação como essa. De uma morte por enforcamento. A suspeita é de que o menino possa ter tentado cumprir algum desafio feito pela boneca virtual conhecida como Momo. Ela é originalmente uma escultura que está em um museu do Japão. A imagem assustadora começou a ser utilizada por golpistas em perfis de aplicativos de celular. Um jogo parecido com o da Baleia Azul, que no ano passado fez várias vítimas em todo o mundo. A Polícia Civil registrou o caso de Arthur como uma morte a ser esclarecida e informou que as investigações ainda estão em andamento. A hipótese de acidente não foi descartada. O celular e o tablet do menino estão sendo periciados. Um caso que deixa pais e educadores em alerta. Você tem uma irmã que mora no Guarujá. Em Belo Horizonte, e-mails foram enviados aos pais. A professora diz que até as crianças estão assustadas. Com as crianças da faixa etária menor, do infantil ao 2º ano fundamental, de 4 a 8 anos, são os que a gente teve uma demanda maior com a questão desse viral Momo. As crianças ficaram amedrontadas e chegaram na escola com certa angústia, inclusive. O colégio pede que pais e responsáveis fiquem atentos à armadilha virtual. A primeira delas é o esclarecimento legal até do uso
dos aplicativos, do acesso que as crianças têm aos meios de comunicação digitais. Além disso, nós desenvolvemos uma observação contínua aqui das crianças e também orientamos essas famílias a manterem o diálogo aberto. E 2 adolescentes fugiram da unidade da Fundação Casa de Limeira. Segundo a Polícia Militar, a dupla correu para uma área de matagal e não foi localizada até esta publicação. A forma como os adolescentes fugiram não foi informada pela PM, assim como a idade deles. Agora as eleições 2018. Veja como foi a quinta-feira dos candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, do PDT, visitou uma universidade pública em Campinas, no interior de São Paulo. Ele prometeu incentivo à pesquisa, ciência e tecnologia. O candidato também disse que pretende mudar a legislação para isolar os chefes do crime nas prisões. Para quebrar o sigilo de comunicação. Não haverá mais comunicação da cabeça do crime organizado, nem por intermédio de advogados, nem qualquer que seja o pretexto. Bandido é bandido e ele não pode merecer esse tipo de concessão. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha na Baixada Fluminense. Depois dos compromissos no Rio de Janeiro, Geraldo Alckmin veio para São Paulo e participou de um encontro com prefeitos dos partidos aliados em Mogi das Cruzes. Na chegada, o candidato falou que vai apoiar as regiões metropolitanas. Segurança, saúde, mobilidade urbana, saneamento básico. O mundo moderno, ele é urbano e é metropolitano. Em Porto Alegre, Jair Bolsonaro, do PSL, se reuniu com empresários e participou de um evento com mulheres que apoiam a candidatura dele. Em seguida, se reuniu com profissionais de saúde. O candidato falou que pretende mudar o currículo escolar. O professor ter como exercer de fato a sua autoridade em sala de aula e mudar o currículo escolar. Tá? O fato de ser homem ou não é uma construção social. Isso é uma questão biológica. Tirar a ideologia de gênero da escola. O candidato Henrique Meirelles, do MDB, também teve compromissos no Rio Grande do Sul. Passou a tarde nesta exposição agropecuária em Esteio, na região metropolitana. O candidato ouviu as reivindicações do setor. Meirelles disse que, se vencer a eleição, vai atrair investidores estrangeiros. Existem investidores do mundo inteiro aguardando apenas o resultado da eleição para vir e investir no Brasil, porque aí será uma economia estável, crescendo e com muita geração de renda e de emprego. Em Brasília, Álvaro Dias, do Podemos, assinou um termo de compromisso com o Fundo da ONU para a Infância. À tarde, seguiu para Foz do Iguaçu, no Paraná. O candidato prometeu construir creches e oferecer uma ajuda de custo para os pais que optarem por uma creche particular. Além da parceria com os municípios para a construção de creches, nós estamos propondo um voucher creche, uma espécie de cheque creche, para que a mãe escolha, se desejar, a creche privada. Guilherme Boulos, do PSOL, esteve em Macapá, no Amapá. Ele se reuniu com lideranças do partido, deu entrevistas e disse que vai priorizar os investimentos nas áreas sociais. Em escola, em posto de saúde, em moradia popular, em saneamento básico. Com isso, o povo vai ganhar 2 vezes num programa só. Vai ter emprego e renda e vai ter dignidade, porque vai ter serviços públicos de qualidade. A candidata Marina Silva, da Rede, não teve agenda pública. Ela passou o dia se preparando para uma entrevista. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromisso de campanha. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não teve compromisso de campanha. Ele permanece preso em Curitiba, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bom, no Rio de Janeiro, uma idosa espera há 7 anos, isso mesmo. Eu vou repetir, há 7 anos por uma cirurgia. E ela não é a única, viu? Alzenite espera há 7 anos na fila por uma cirurgia no Instituto Nacional de Traumatologia, o INTO, para trocar a prótese que tem no quadril. Esta semana, a idosa recebeu a notícia de que, mais uma vez, não vai conseguir fazer a intervenção. O médico só deu um papel para mim, dizendo para eu ligar daqui 1 ano para marcar outro raio-x e depois uma consulta. Paralelamente, eu tenho 19 mil pacientes aguardando para obter a primeira consulta. Para o defensor, a longa espera é reflexo do esquema criminoso entre funcionários públicos do INTO
e empresários que foram presos em um desdobramento da Lava Jato. Segundo o Ministério Público, delações premiadas comprovam que a quadrilha liderada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, se beneficiou do esquema com jogo de cartas marcadas em licitações. A instituição está há mais de 50 dias sem diretor-geral. O INTO tem um orçamento anual de 246 milhões de reais. O Instituto é responsável por 40% das cirurgias do Estado e 80% das do município do Rio. Só este ano, mais de 84 mandados judiciais para que cirurgias fossem realizadas foram expedidos, mas a maioria das decisões judiciais não é cumprida. O que nós observamos é que o fato de você ter uma decisão liminar não é garantia de realização da cirurgia. Boa parte desses mandados são descumpridos. Eu não fico indignada só por mim, não. Tem crianças sofrendo sem necessidade. Bom, ainda sobre o assunto, você vai ver agora como é possível garantir uma cirurgia, pelo menos em casos de urgência. A angústia da família deste aposentado de 76 anos dura 3 semanas. Ele está internado neste hospital em Itapevi, na Grande São Paulo. Com um ombro fraturado, seu Pedro espera uma cirurgia corretiva. Não chegou o material para cirurgia ainda. Eu vejo meu pai chorar. Com 76 anos, diabético, né? Tá sem dor aparentemente porque tá na medicação. Se tirar a medicação, ele não aguenta de dor. Seu Pedro se machucou no dia 8 de agosto. Passou 12 dias internado num hospital de Santana do Parnaíba, cidade vizinha a Itapevi. Depois, ele foi transferido para esta unidade de saúde. A filha disse que o hospital justificou a demora para marcar a cirurgia pela falta de uma prótese de que o idoso precisa. E aí eu me pergunto nessas horas, aonde está a lei, o estatuto do idoso, né? Que protege o idoso. Casos que se multiplicam pelos hospitais do país afora. O Ministério da Saúde informou que fez mais de 4 milhões de cirurgias pelo SUS no ano passado no Brasil, a um custo de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Mas o número está aquém da necessidade. O problema maior que a gente consegue detectar é a falta de material e a falta de hospitais para atendimento de toda a população. Ano passado foi aplicado 3% do orçamento do governo federal, quando em muitos casos, em muitos países, esse orçamento é de 12%. Então, a conjugação de uma procura maior na rede pública com a falta de orçamento traz esse caos que a gente vê na rede pública. A justiça é a última saída quando a demora para conseguir a cirurgia passa a ser um risco para a saúde do paciente. E o pedido de socorro chega através da Defensoria Pública. Só nesta unidade central de São Paulo, que move ações contra o poder público, são atendidas em média 20 pessoas por dia com pedidos relacionados à saúde. O defensor público diz que aumentou muito a procura de pacientes que não conseguem tratamento contra o câncer ou que precisam de próteses para cirurgias nas pernas e no quadril. A primeira tentativa é por uma solução sem a necessidade de recorrer ao judiciário, mas normalmente o poder público não atende à notificação da defensoria. E o passo seguinte é entrar com uma ação judicial. Para isso, a defensoria exige do paciente a prescrição médica da cirurgia e os laudos e exames feitos. Tendo a documentação comprovada no processo, o juiz geralmente acolhe o pedido da Defensoria Pública, determinando que a rede pública, o Estado ou o município, por meio dos seus hospitais e sua rede conveniada, preste o atendimento de urgência prescrito pelo médico. Luzia foi uma das pessoas que conseguiram a cirurgia com a ajuda da Defensoria Pública da capital paulista. O Estado deveria pagar R$1.000 por dia caso não cumprisse a liminar. Em menos de um mês, ela foi operada para o implante de uma prótese no quadril. É muito angustiante, que é dor 24 horas, não tem remédio que tire essa dor. A aposentada lamenta a demora. Ela teve que esperar 3 anos pela cirurgia e pelo fim das dores. Seria tão mais tranquilo se fosse mais rápido, se o governo tivesse mais um pouco de comprometimento com a gente, né? Com a saúde. Porque é muito duro ficar esperando, a gente vê, igual no meu caso, a angústia dos médicos, de ver a gente naquela situação e não poder fazer nada. Bom, e pesquisadores de Pernambuco avançaram na pesquisa que relaciona o Zika vírus com
com a microcefalia. Veja agora as novas descobertas. Riquelme nasceu em 2015 com microcefalia, má formação craniana que prejudica o sistema nervoso e motor. Meu Deus, que é isso? É um mosquito, mas nem eles mesmos sabiam. Era difícil de identificar, eles estavam perdidos também. Eles também estavam perdidos, não sabiam nem o que dizer. A única coisa que eles diziam é que, olha mãe, não vai sobreviver não. No ano em que o menino nasceu, o Brasil enfrentou o maior surto de microcefalia provocada pelo vírus Zika. De lá para cá, são mais de 3.000 casos confirmados. O Zika foi uma novidade para todos nós não sabíamos praticamente nada do vírus, mas os estudos que nós desenvolvemos aqui na Fiocruz, Pernambuco, nós conseguimos estabelecer a relação entre Zika vírus e microcefalia. Desde então, pesquisadores da Fiocruz de Pernambuco fizeram um estudo inédito para traçar o caminho do vírus até o Brasil. Foi analisado o material genético de 4.000 pacientes diagnosticados com Zika, dengue ou chikungunya, as 3 principais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O trabalho mostrou que o vírus originário da Polinésia Francesa fez uma verdadeira volta ao mundo. Primeiro, passou pela Oceania, depois pela Ilha de Páscoa, no Chile, migrou para a América Central e Caribe e só então chegou ao Brasil no fim de 2013. O estudo publicado este mês num dos jornais científicos de maior importância no mundo apontou que o Zika chegou ao Brasil vindo do Haiti e não de países africanos como se acreditava. Para chegar a essa conclusão, eles compararam 280 tipos do vírus e o encontrado no Brasil é semelhante ao do Haiti. O trabalho também apontou que ao chegar por aqui, o vírus passou por mutações. Uma das hipóteses é que militares brasileiros em missão no Haiti tenham trazido o vírus para cá. Agora, com essas informações, os pesquisadores vão poder desenvolver uma vacina específica para o Zika do Brasil. Nós vamos ter que, em algum momento dessa fase de produção, selecionar qual vírus Zika, dentre os todos que circulam no Brasil, nós vamos incluir na vacina. Tem que ser um vírus que é representativo para o vírus que circula no país. Em Ponte Nova, Minas Gerais, a polícia prendeu uma quadrilha de estelionatários. Eles aplicavam o golpe do empréstimo. Vamos ver. Parecia a solução para Eduardo. Endividado e desesperado para pagar as contas, ele decidiu aceitar uma proposta de empréstimo que chegou por mensagem no celular. A oferta tentadora era de R$70 mil a juros baixos e parcelas pequenas. Depois de atender a todos os pedidos da quadrilha, o funcionário público perdeu R$43 mil e viu a dívida da família crescer ainda mais. Eu fiquei assim muito transtornado. A gente não pode embarcar no primeiro barco, né, que a gente vê. Os integrantes da quadrilha que aplicava o golpe do empréstimo falso moravam em Goiânia. A cada 2 dias, os estelionatários enviavam até 100 mil mensagens de texto oferecendo dinheiro fácil para moradores de todos os estados do Brasil. Segundo a polícia, desde que as investigações começaram há 45 dias, 4.700 pessoas ligaram para os estelionatários em busca de empréstimo. Nem todas as transações foram completadas, mas em apenas 2 contas dos criminosos, a polícia encontrou R$420 mil. Durante as investigações, a polícia registrou mais de 100 horas de interceptações telefônicas. 10 contas foram encontradas em nome de pessoas que faziam parte do esquema e recebiam 8% do valor depositado. Com a quadrilha, a polícia encontrou 3 carros de luxo, um deles avaliado em quase R$700 mil. A polícia acredita que os estelionatários tenham lucrado mais de R$1 milhão em apenas 2 meses. Quem chegou a depositar, depositou no mínimo R$7 mil. Se esse empréstimo está a juros muito vantajosos, desconfie, procure uma empresa de tradição já na sua cidade, uma agência bancária, procure na internet informações sobre essa empresa antes de contratar qualquer tipo de serviço. E um novo estudo aponta o risco do uso de energético por crianças e adolescentes. Você vai conhecer agora os detalhes desse estudo. Um vilão para a saúde de crianças e adolescentes. A bebida energética, como é conhecida, deve ter a venda proibida para menores de 16 anos no Reino Unido. Especialistas britânicos dizem que o problema está nos energéticos com mais de 150 miligramas de cafeína por litro, quantidade encontrada na maioria deles.
Os nutricionistas explicam que esse tipo de bebida tem altos níveis de cafeína e açúcar. Uma combinação que pode provocar nos adolescentes problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, obesidade e até distúrbios do sono. De acordo com esta nutricionista, os professores relatam que os estudantes estão tendo dificuldades na escola por causa da bebida. Ela fala que os alunos bebem o energético e depois ficam agitados. O governo britânico vai fazer uma consulta pública para proibir a venda de energéticos para crianças e adolescentes. Nas ruas, os pais concordam com a nova medida. Esta mãe até brinca, diz que o filho dela já é agitado o suficiente e que não precisa de energéticos. Desnecessário realmente, né? Alerta aí para os pais. Uma nova regra elaborada pela ONU pretende que todos os produtos utilizados na pesca tenham um registro para ser rastreado. É que muitas redes, por exemplo, são abandonadas no mar e prejudicam os animais. Cabide, porta-crachá, pote, pente, tudo isso já foi malha de rede de pesca. Foi produzido a partir do nylon. Só no depósito da Fundação Florestal, no litoral paulista, há 2 toneladas de redes de pesca apreendidas. Nenhuma tem identificação. E mesmo que ele saiba que aquela rede é dele, quando chega a fiscalização, ele acaba não assumindo que é dele, né? Sem identificação, fica praticamente impossível saber quem é o dono da rede que foi abandonada no mar. Por isso, uma ONG internacional de proteção ambiental quer que todo apetrecho de pesca tenha um registro, desde a fabricação na indústria. A Organização das Nações Unidas acatou esse pedido. A ONU determinou que todo país membro obedeça a nova norma até 2025. Abandonadas, as redes fantasmas continuam a matar. Cada uma tem 100 metros de comprimento. No início do mês, uma rede deixada perto da costa, em uma área proibida para a pesca, matou pelo menos 2 tartarugas. Apenas uma foi salva a tempo. Bom, e o poder público deve realizar um levantamento sobre a quantidade de jacarés na lagoa da Pampulha. O objetivo é garantir a preservação dos animais. Que os jacarés da Lagoa da Pampulha existem, todo mundo sabe. E muita gente já viu. Boiando, assim, na água rasinha, tipo tomando sol. Ele é pequeno, assim, 1,5 metro, mais ou menos. O pessoal fala que eles ficam naquela ilha lá, ó, como não tem movimento de pessoas, eles ficam lá. E um sábado de manhã eu vi, próximo aqui mesmo, ali, bem pequeno. Eu vi mais perto do matinho ali, ó. Lá na parte de lá, do parque. E para saber mais sobre esses habitantes da lagoa, a prefeitura vai contratar um censo. Assim, será possível estudar formas de manejo adequadas. O censo tem a previsão de durar 4 meses, onde a equipe contratada vai fazer incursões pela lagoa, vai visitar a lagoa de barco durante o dia e de barco durante a noite também. Vai ser feita a visualização dos animais, a contagem dos animais, o registro fotográfico. O objetivo dessa pesquisa é de preservação, de cuidado ambiental, de preservação da saúde única, de segurança para as pessoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a espécie que provavelmente habita a Lagoa da Pampulha é o jacaré do papo amarelo, que mede cerca de 1,5 metro, se alimenta de peixes, pequenas aves e tartarugas e não oferece risco a humanos. O estudo trará respostas como se há superpopulação e se é seguro praticar esportes náuticos. Segundo Leonardo, a abertura de uma licitação foi publicada no Diário Oficial do município. A empresa vencedora vai começar a trabalhar em novembro, logo depois do fim da etapa do manejo de outros habitantes da lagoa, as capivaras. A prefeitura afirma que, inicialmente, não há necessidade de retirar os jacarés da lagoa. O censo pretende obter um diagnóstico com a finalidade de preservação ambiental. A intenção justamente é delimitar delimitar os locais de ocorrência deles e adotar medidas de proteção às pessoas. Bom, o Supremo Tribunal Federal deu o aval para a terceirização total do emprego no Brasil, proposta pela reforma trabalhista. Veja como vai funcionar. O julgamento tratou apenas de contratos anteriores à reforma trabalhista, quando uma brecha do Tribunal Superior do Trabalho proibia a terceirização de atividades fim, ou seja, relacionadas ao produto final.
A decisão valerá na prática para quase 4.000 processos de contratos antigos parados nas instâncias inferiores que esperavam pela definição do STF. Para contratos mais recentes, vale a reforma trabalhista, que liberou a terceirização também da atividade principal de uma empresa. Na decisão, os ministros deixaram claro que, em caso de dificuldades financeiras da companhia terceirizada, a contratante dos serviços deverá pagar custas trabalhistas aos empregados. A terceirização ela está muito ligada à especialização, certo? E com a especialização há sempre um ganho de produção. Mas, mais do que isso, acho que o aspecto da segurança jurídica para o investimento do empresário. A partir de agora, o empresário tem a certeza de que ele pode terceirizar e não sofrerá ações judiciais. Para esse empresário, haverá mais geração de emprego. Pode sim gerar empregos no Brasil e é importante que essas empresas estejam respaldadas juridicamente. Agora, olha esse dado: 6 em cada 10 mulheres, quando chegam na menopausa, sofrem com insônia. Terapias alternativas podem ajudar. Vamos ver. Todas chegam aqui com as mesmas reclamações. Muito difícil dormir bem. Chegou um momento assim da minha vida que eu não dormia. Eu não dormia porque aquilo me incomodava, me irritava. A produtividade cai demais, eu me sinto acionada o dia todo e é isso que me incomoda, é não ser produtiva, não ter assim a cabeça bem pensante, concentração, isso me falta muito durante o dia. Não é só a Mara, a Wanda e a Joyce. 6 em cada 10 mulheres no período pós-menopausa sofrem de insônia. A reposição hormonal não pode ser feita por pacientes que tiveram câncer de mama ou insuficiência hepática, por exemplo. Por isso, cientistas buscaram encontrar terapias alternativas. Só neste setor da Universidade Federal Paulista de Medicina foram publicados 85 artigos relacionando sono e mulheres. Vem as ondas de calor, vem uma série de alterações no corpo da mulher, né? E ela começa a sentir dificuldade tanto de pegar no sono e também de se manter dormindo. Então ela acorda muitas vezes por conta dessas ondas de calor. Que daí vem o calor, depois vem uma sudorese, aí sua, aí acorda molhada, aí depois dá frio, que é cobrir. Então atrapalha bastante essa alteração hormonal nessa fase da vida da mulher. Eles já comprovaram a eficiência de pelo menos 5 tratamentos alternativos. E mais, provaram que as técnicas tratam não só os sintomas físicos da menopausa, como também os psicológicos. É muito importante a gente olhar o indivíduo como um todo, porque ele não é só uma coisa corporal. Então ele é resultado, a gente fala que é de corpo, mente e alma. Então você tem que ver todo esse contexto, ver o contexto, o que ele está vivendo, o que ele está passando na vida dele, na família dele, tudo isso interfere e modifica, né? Inclusive nessa questão do sono e da qualidade de vida. Foram analisadas terapias como yoga, meditação, acupuntura e a massagem tuiná, feita nos mesmos pontos onde os acupunturistas dão as agulhadas. Todas as terapias estudadas apresentaram excelentes resultados. Joyce experimentou pela primeira vez a auriculoterapia. Estas sementes colocadas em pontos específicos da orelha. Vou friccionar os grãozinhos, que vai ativar, né, os pontinhos. E aí eu creio que isso já vai me beneficiar bastante, né? Agora é a vez de testar os benefícios da aromaterapia nessas mulheres. Segundo os pesquisadores, é a primeira vez no mundo que um estudo científico é feito nessa área. Foi escolhido o óleo essencial de lavanda para inalação. Essa planta é reconhecida por ter propriedades relaxantes e pode melhorar os calores na menopausa. Para o resultado ser comprovado, 36 voluntárias participarão dos testes até o meio do ano que vem. Colocar evidência de uma técnica que é acessível, que tem um custo-benefício acessível para a população, que pode ser aplicada com mais facilidade. Para a Mara, o novo tratamento pode significar a realização de um sonho. Eu gostaria de deitar e dormir, tirar aquele sono, acordar descansada, né? Porque todo dia eu acordo cansada, eu vivo cansada. Bom, gente, agora sim, vamos ver algumas fotos, podemos, antes do intervalo? Momento beijo aqui no RF com você. Ana Luísa, de Campina do Monte Alegre, interior de São Paulo. Super beijo da tia, viu? Lidiane, Recursolândia, Tocantins. Beijão, Lidiane. Super beijo para o Túlio, Ipatinga, Minas Gerais. Beijão. Ótima sexta para Josilene de Oroz, Ceará. Super beijo. Flávio, Umbaúba, Sergipe. Beijão.
Ângela Maria, da Bahia, super beijo para a senhora também, viu? Ótima sexta para o Silvânio e o Wilton, lá do Sergipe, almoçando e acompanhando o RF com você. Beijão. Josilene de Oroz, Ceará. Mais uma vez a Josilene aparecendo. O Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo, sempre participando. Temos mais? Essas são as primeiras. Quer mandar a sua selfie aparecer aqui como eles? Então anota o WhatsApp agora. Então, para a reportagem especial do dia. As câmeras de segurança não são as únicas. Uma nova geração de câmeras minúsculas e muito eficientes são usadas cada vez mais para gravações clandestinas, inclusive em hotéis, casas e quartos alugados. Você vai ver agora como se prevenir e o que diz a lei sobre esse tipo de invasão de privacidade. Você talvez se lembre dessa cena, uma das mais famosas do cinema na década de 90. Moradores de um prédio têm a vida monitorada por um vizinho que instalou câmeras escondidas no apartamento deles. 25 anos atrás, a ideia ainda parecia meio fantasiosa. Mas hoje em dia, com as câmeras cada vez menores e mais baratas, acessíveis para qualquer pessoa, os casos na vida real são cada vez mais comuns. Somente neste ano, 2 denúncias de invasão de privacidade parecidas viraram notícia no Brasil. A mais grave envolve um casal de noivos que planejava passar um fim de semana prolongado no litoral de São Paulo. Mas uma câmera indiscreta transformou a viagem romântica num pesadelo. A negociação do apartamento foi feita por meio de um site especializado em hospedagens. É um tipo de locação que está em alta no mundo inteiro. Funciona assim: os interessados procuram o tipo do imóvel, a localização e o preço desejados e entram em contato direto com o proprietário. Se o negócio é fechado, o site recebe uma taxa. No caso de São Vicente, o casal pagou pouco mais de R$900 pela temporada no apartamento. Mas, ainda no primeiro dia, uma luz atrás do espelho chamou a atenção. O noivo foi até lá e encontrou uma câmera ligada na tomada. Preocupados que momentos íntimos deles pudessem ter sido gravados ou transmitidos pela internet, os noivos desligaram o equipamento. Foi aí que eles tiveram outra surpresa. O dono do apartamento alegou que a câmera era para a segurança e que estava descrita no anúncio. Como o casal não encontrou nada no site, levou o equipamento para a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. A polícia agora investiga o caso e mandou a câmera para a perícia. Mas ainda que fique comprovado que o casal foi gravado ou exposto na internet, ninguém será preso. O problema é que, por mais absurdo que pareça, filmar a intimidade de alguém sem autorização não é crime no Brasil, como explica este advogado especializado no assunto. Há sim ali uma violação à intimidade e à vida privada, e isso é um ilícito, mas é um ilícito civil que deve ser reparado através de indenização. Quanto maior a lesão, maior o valor da indenização a ser reparada. O que eu lamento é a não tipificação criminal dessa conduta. Totalmente errado. Eu acho que o dono deveria ser julgado criminalmente, realmente, por conta de que está invadindo a privacidade de um outro. Nos Estados Unidos, violação de privacidade é crime e levou o Wayne Nate, de 56 anos, para a cadeia. Ele alugou uma casa na Flórida para este casal, que descobriu uma câmera escondida sobre a cama do quarto principal. Ela estava dentro de um detector de fumaça. Wayne disse que a câmera era para uso pessoal e não para filmar os hóspedes do site de hospedagens, o mesmo usado pelo casal de São Vicente. Wayne pagou fiança e responde ao processo em liberdade. Outro hóspede, também americano, descobriu uma câmera escondida dentro de um sensor de movimento no quarto principal.
Em todos os casos, o site baniu os donos dos imóveis, chamados de anfitriões, e reembolsou o valor pago pelos hóspedes. Em nota, o site afirmou que já registrou mais de 260 milhões de chegadas de hóspedes em todo o mundo e que incidentes como estes são extremamente raros. A nota diz ainda que as regras de uso da plataforma são claras ao proibir câmeras em quartos ou banheiros. Caso estejam em outros locais da casa, essa informação deve ser divulgada no anúncio. Quando as pessoas alugam um imóvel, um residencial, um hotel ou um motel, naquele momento, aquele imóvel é a propriedade, é a casa daquela pessoa e é um bem inviolável. Aqui no Brasil, outro caso semelhante foi parar na polícia. Aconteceu nesta cobertura em Ipanema, no Rio de Janeiro. Diego e 2 amigos pagaram R$ 31.500 por um mês de aluguel do apartamento, que tem 250 metros quadrados, 3 suítes, piscina e vista para o mar. A negociação foi feita por intermédio de uma imobiliária. Tudo ia bem, até que uma semana depois, os amigos perceberam que havia uma câmera visível na sala. A gente tampou ela. E horas depois eu recebi mensagem no WhatsApp falando que se a gente não destampasse a câmera, o proprietário ia quebrar o contrato e ia tirar a gente do apartamento. O proprietário alegou que a câmera era de segurança, mas os amigos foram à delegacia registrar queixa. Em nenhum momento a gente teve ciência da câmera e também acho que invade nossa privacidade, né? Tem uma câmera 24 horas filmando a gente na sala ela filma, a gente na piscina ela filma. Pô, isso é um absurdo. Uma invasão de privacidade, pô. Totalmente constrangedor. Com relação ao imóvel, e aí a justificativa de que se coloca esse tipo de filmagem para proteger o bem, ela evidentemente não é legal, não é lícita e ela pode ser feita de outra forma, através de um contrato entre locador e locatário e a empresa envolvida. Você ali relaciona os bens, o estado no qual os bens se encontram e no momento que o locatário sai do imóvel, é necessária a verificação para ver se aqueles bens se encontram lá e se encontram no estado do qual foram deixados antes da sua entrada. O detetive particular Raul Rocha é perito em câmeras espiãs. Frequentemente, ele é contratado para fazer varreduras e remover equipamentos clandestinos de empresas. Entre os clientes estão hotéis e motéis que acabam sendo vítimas de maus funcionários ou de hóspedes indiscretos, os chamados voyeurs. Isso não é de hoje que acontece, esse negócio do cara se instalar num lugar, instalar uma câmera e sair. Então, realmente, a prevenção ela é necessária e a ajuda do profissional também é necessária, porque sem os equipamentos específicos e sem a experiência daquele profissional que faz essa varredura, vai ser muito difícil você identificar uma câmera escondida dentro de um ambiente. Raul conta que as câmeras estão cada vez mais baratas, menores e podem ser embutidas em equipamentos comuns do nosso dia a dia. Essa é chamada pinhole, né? A lente dela é uma das menores que existe no mercado e a única coisa que precisa ficar exposta realmente é essa microlente que é praticamente imperceptível num ambiente espaçoso, como uma sala, por exemplo. Olha só o tamanho dessa lente, é minúsculo, ou seja, passa facilmente batido por uma pessoa que não sabe que está sendo gravada. O furo é menor do que a espessura de um palito de dente, para falar a verdade. Agora, Raul, aonde a gente podia esconder essa câmera? Por exemplo, a gente está numa sala. Aqui, qualquer lugar vira um esconderijo para a câmera? Esconderijo. Você tem, por exemplo, um telefone fixo como esse, que é um telefone fixo funcional. Funciona mesmo. Você então vai fazer chamadas por ele, né, convencionalmente. E nesse telefone já existe um sistema de gravação instalado. Espelhos de tomadas, carregador de celular portátil, calculadora, óculos, relógio, caneta. Todos os itens sobre a mesa têm uma câmera embutida. Com a ajuda do Raul, detetive, a gente instalou uma câmera escondida aqui na sala. Ela está nesse livro. E olha só o que acontece. Essa câmera capta tudo o que a gente faz e o que a gente fala.
E é possível uma pessoa assistir em tempo real todas as imagens e tudo que é dito aqui. Raul, é meio assustador. Qualquer pessoa poderia estar aí invadindo nossa privacidade e assistindo essa nossa conversa, que poderia ser uma conversa particular, e essa pessoa estaria assistindo tudo remotamente aí, com as imagens ela poderia fazer o que quisesse. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, outro caso de invasão de privacidade. O convidado de uma festa instalou uma câmera escondida no banheiro. Em 23 minutos de gravação, várias mulheres foram flagradas. Até que uma delas descobriu o aparelho disfarçado em cima da pia. No caso recente do litoral de São Paulo, Raul também acredita que a intenção era uma só: flagrar a intimidade dos noivos. Por ter sido colocado atrás de um espelho, é nítido que a intenção era esconder a câmera e filmar aquele ambiente de forma amadora, né? A perícia é quem vai confirmar. Mas Raul acredita que o equipamento usado no apartamento era a chamada câmera IP, que transmite as imagens via internet. Que você pode assistir de qualquer lugar do mundo, né, via aplicativo, pelo computador, enfim, normalmente é a câmera mais utilizada nesses casos. A gente tem aqui para demonstrar essa câmera, né? Uma delas é essa. Olha só como a câmera é pequenininha. Na verdade, é esse pontinho aqui que grava a pessoa. E isso aqui fica escondido, obviamente, né? Ela tem que estar conectada numa rede Wi-Fi e ela vai enviar em tempo real para um servidor que vai, né, te dar a possibilidade de assistir aquela imagem em tempo real. Então, as pessoas que têm acesso a esse servidor com login e senha, elas vão poder assistir isso, 1, 2, 3, 4 pessoas, infinito o número de pessoas que podem assistir ao mesmo tempo essa imagem, claro, tendo acesso ao login e senha dessa câmera em específico. Os noivos que alugaram um imóvel em São Vicente, um analista de sistemas de 27 anos e uma arquiteta de 28, não quiseram gravar entrevista. Segundo a advogada deles, o casal está apavorado e teme pela extensão dos danos caso imagens íntimas sejam divulgadas. Os nossos congressistas precisam se atentar a essa questão e criminalizar a violação à intimidade e à vida privada, já que a própria Constituição tutela esse bem, principalmente nos dias atuais, onde a internet, a globalização, ela de uma certa forma ameaça ainda mais esses direitos constitucionais das pessoas. A cada dia que passa, nós temos a nossa intimidade e a nossa vida privada mais colocadas em risco. O detetive particular diz que, apesar da dificuldade para identificar uma câmera escondida, algumas dicas podem ser úteis. Existem algumas coisas que podem chamar atenção no ambiente. Um hotel, por exemplo, você sabe o que tem dentro do hotel. Você chega, não tem muita coisa ali em cima. Então, se tem um enfeite chamando muito atenção, algo que normalmente não tem em outros quartos, se você já frequenta aquele hotel e naquele quarto específico tem um enfeite diferente, talvez é interessante você pegar, dar uma olhada. Mas é muito difícil você achar uma câmera que foi previamente escondida. A dica é realmente tomar cuidado com o lugar que você vai. Nesse caso em específico, é olhar se outras pessoas relataram alguma coisa estranha, né, se tinha algum comentário do lugar, mas é uma situação bem delicada. Crime, né? Bom, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você que a Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês consumam o mesmo cardápio dos pais já a partir dos 6 meses de vida. Será que é possível, gente? Eu mostro já já. Um bebê à mesa, mas nada de papinha. No cardápio, comida de gente grande. Arroz, feijão, legumes, purê, carnes e frutas. E o mais surpreendente, alimentos inteiros. Eu nunca triturei nada. Foi assim também com a filha mais velha da Luísa e do Danilo. Maria Clara hoje tem 5 anos. Ela comia bastante, então a gente se assustava com o próprio prato que ela comia, né? Então, prato bonito, cheio de cor, cheio de arroz, feijão, carne, verduras, tudo isso um pouco misturado, né? E ela comia que pedia mais. E
Cada dia maior o número de bebês que experimentam alimentos considerados de adulto a partir dos 6 meses de vida. A gente desde cedo oferece comida parecida com a nossa, então ela come super bem. A gente dá a oferta do alimento separado, né? Para poder a criança conhecer o sabor de cada alimento, né? Nestes casos, pais e mães ganharam um aliado importante. As regras para a introdução alimentar mudaram, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem como base estudos da Organização Mundial da Saúde. Não existe alimento proibido, porque a criança consegue, sim, fisiologicamente, digeri-lo de uma forma correta a partir de uma determinada idade. Hoje o que a gente quer é dar alimentos que possam ser mais facilmente modificados em textura, que possam ser mais fáceis de ser separados no sabor, que tenham odores diferentes, para que a criança possa explorar e experimentar. O Miguel já se acostumou. É um bebê bom de garfo. Só no garfinho, e aí a gente dá uma misturadinha, põe um pouquinho de azeite, e para botar uma gordurinha, e aí dá uma mexidinha. E qualquer tipo de carne? Qualquer tipo de carne. Já dei para ele todos os tipos de carne, peixe, frango, tudo. Porque tinha uma história de carne de porco, por exemplo, antigamente, né? Não tem restrição. Não. Se a gente vai comer, ele também come. E não é que a Luísa tá certa. Ao contrário do que muita gente pensa, a carne de porco pode sim ser consumida pelos bebês com mais de 6 meses de vida. Algumas das partes do porco têm muito menos gordura do que a carne de frango, muito menos do que a carne de vaca. Então, por que não utilizar? Luísa ficou preocupada antes de introduzir alimentos inteiros no cardápio dos bebês. Como é que eu vou dar uma comida inteira para uma criança que não tem dente, né? A gente acha que não vai conseguir mastigar, enfim. E aí foi quando a nutricionista entrou com as informações, né? De que não, ele vai saber, se entrar um pedaço maior, ele vai colocar sozinho para fora, não se preocupa. Janaína tem a mesma preocupação. E se a criança engasgar? Eu acho que é um risco muito grande para uma criança que não sabe ainda engolir. E assim, o que eu faço, eu vou atrasar ela uma semana. Ela vai começar com a introdução da papinha pastosa e depois eu vou colocando aos poucos os pedacinhos, né? Ela não precisa ter os dentes para mastigar, ela tem uma força de mandíbula que é bastante forte. Se você colocar o dedo na boca da criança, a criança fechando a boca, você vai sentir uma pressão muito grande. Ela não vai conseguir cortar, mas ela consegue amassar. Então ela consegue levantar o alimento, colocar, separar, e aí sim ela vai deglutir. Então, obviamente, eu não vou dar um bife para a criança, mas eu consigo dar carne, por exemplo, moída, carne amassada, carne desfiada, que a criança consegue muito bem, mesmo sem dente, mastigar e aí engolir. A Marília também aderiu. Ela apresentou 100 alimentos diferentes ao filho antes de ele completar 1 ano de vida. Tudo registrado em fotos e vídeos. Eu comecei a registrar, tirar as fotos, colocar anotado no caderninho. E aí as pessoas começaram a gostar e começaram a achar legal. E aí uma amiga minha falou, Marília, coloca no blog. O primeiro alimento da vida de Bernardo foi um abacate. Ele adorou, se lambuzou inteiro. E olha só esse vídeo do garotinho devorando uma manga. É fruta pra todo lado. Mas é preciso tomar alguns cuidados na hora de apresentar novos alimentos ao bebê. A criança não come açúcar, a criança não come sal até 1 ano de idade, a criança não vai comer alimentos ultraprocessados, ela vai comer comida de verdade. A criança vai comer a quantidade que ela escolher. Então, cuidado com a quantidade e com os temperos. Posso usar temperos? Sim, eu posso usar temperos e é uma forma muito legal de modificar sabores. Mas eu vou tomar muito cuidado com excesso de sal, excesso de pimenta, excesso de algumas preparações que podem irritar a criança que ainda está numa fase de crescimento e desenvolvimento. É preciso ficar atento também à postura da criança para evitar acidentes. Ela precisa estar em condição de se sentar, apoiada ou sozinha, sentar num cadeirão ou em uma forma de apoio. Ela precisa ter o pescoço firme, ela precisa conseguir abrir a boca e fazer um mecanismo de colocar na boca, fechar a boca, mastigar e depois deglutir.
Então, tudo isso tem um período de tempo, que quase sempre está a partir do 5º, 6º mês de idade. Alguns alimentos ainda geram dúvidas. Ovo. O ovo hoje é um alimento com uma proteína muito adequada, uma fonte de outros nutrientes que são muito importantes, que podem sim, a partir do 6º mês de vida, podem sim fazer parte da alimentação da criança. Mas e agora? Com o bebê e os alimentos cada vez mais próximos, será que a velha papinha está com os dias contados? Entre os pediatras, opiniões divididas. Ela vai segurar um pedacinho de batata ou uma cenoura cozida, tal. Então, tudo isso é interessante, tá? Mas que isso vai ter diferença lá no final em nutrição, acho pouco provável. A gente não gosta muito do liquidificador. O liquidificador homogeniza demais. Nós não gostamos muito da famosa peneira, que nós passamos tudo na peneira, porque fica muito simples, muito fácil, tem muito pouco trabalho para a criança. E a gente quer que a criança vai gradativamente aumentando a forma de mastigar, de sentir, de lamber, de tocar, de sentir coisas diferentes. Luísa está satisfeita com os resultados da escolha que fez. Nem a Maria Clara, nem o Miguel conheceram a papinha e comem muito bem. Eu dou a laranja inteira para ele. Eu parto ela no descasco, parto ela no meio, tiro os caroços e deixo lá. E ele se vira. E aí ele come a fruta inteira. Nunca se engasgou. Nunca tive problema nenhum com engasgo com ele. Ficar sempre de olho nesses pequenos lindos, né? Bom, e daqui a pouco você vai ver aqui no programa a última reportagem da série especial sobre a dor, que vai mostrar os riscos da automedicação. Isso. E para isso vamos fazer um alerta para o risco da automedicação. Muitas pessoas também aumentam a dose de remédios por conta própria. Vamos ver. A intensidade da dor tem a ver com o gênero? Homens e mulheres sentem da mesma forma? Embora não tenham estudos assim, categóricos, a impressão que a gente tem é que as mulheres são mais resistentes à dor. Elas se queixam menos, às vezes precisam de menos medicação. Então, muitas vezes a gente chega numa mulher em trabalho de parto e a gente pergunta, qual é a sua escala de dor agora? E aí ela dá 10, né? E muitas vezes a gente vai, avaliar um homem que fez uma cirurgia de médio porte e ele dá os mesmos 10. A gente vê que a dor da mulher é maior, né? Mas o limiar do homem talvez seja menor. Já ficamos doentes juntos. E aí? Eu continuo limpando a casa, fazendo a comida, cuidando da nenê. Ele deita no sofá e só pisca. Minha cabeça tá doendo muito. Kátia já teve trombose e enfrentou complicações depois de uma cirurgia de apêndice. E, na verdade, a cirurgia começou a vazar sangue dentro do abdômen. Aí eu fui pro hospital de novo, operei de novo, fiquei com sonda 3 dias e eles falaram que a dor que eu tava sentindo era uma dor muito absurda. E você achando que era só cólica? Eu achando que era só cólica. A gravidez da única filha exigiu injeções diárias de anticoagulante na barriga. Então foram mais de 300 injeções. Você teria aguentado isso, Jefferson? Na verdade, eu acho que se fosse eu, não teria nem começado. Na verdade, não teria nem começado. 300 injeções? É muita coisa. Na verdade, eu tenho que considerar minha esposa uma grande guerreira. Essa diferença na resistência à dor ficou bem mais clara quando eles se envolveram num acidente de moto. Os dois se machucaram. Jefferson... O meu tornozelo estava doendo muito. Na verdade, no impacto da batida, até meu tênis saiu do pé. Kátia... Eu senti um incômodo no braço. Inchou um pouquinho, mas era só incômodo, não estava doendo tanto. No hospital, o diagnóstico. Ele... Tive só uma luxação no tornozelo, fiquei praticamente uns 15 dias com uma botinha de gesso, mas foi tranquilo. Ela... O médico você teve uma fratura de escafoide, que é um ossinho bem pequenininho da mão. Aí eu fraturei o escafoide e trinquei o ossinho do pulso. Eu tirei o gesso em 45 dias e fiquei 4, 5 meses afastada.
A Kátia acha que a diferença entre homens e mulheres em relação à dor tem um quê de cultural. O homem, ele sabe com quem contar. Eu posso ficar deitado, que eu vou ter o meu leitinho quentinho, a minha roupa passadinha, a minha comida pronta. E se a mulher deitar, quem vai fazer? A dor, ela tem um fator biológico, digamos assim. A gente tem um estímulo doloroso que vai provocar a liberação de substâncias que vão fazer esse impulso doloroso chegar até o nosso sistema nervoso central. Mas, além disso, a gente tem fatores psicológicos, emocionais e culturais determinando o grau de dor que um paciente vai sentir. Então, é o conjunto dessas 4 coisas que vão fazer com que o paciente sinta mais ou menos dor. Há quem sinta dor e resista. Remédio? Só em último caso. Mas não é o que faz a maioria dos brasileiros. Foi o que mostrou uma pesquisa em 16 capitais. Os brasileiros não só se automedicam, eles também aumentam as doses por conta própria. Tem uma máxima na área farmacêutica que fala que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Então, a população ela precisa estar atenta de que todo medicamento tem um risco embutido. E que por isso que a automedicação ela não é recomendada. Um remedinho de calmante, descongestionante nasal, porque minha filha tem rinite, sinusite, então já sabe o que é direto. Vitaminas, você precisa tomar vitaminas, analgésico para dor, aí você tem anti-inflamatório. Esse aqui é um remédio para dor de barriga. Quem não tem em casa uma farmacinha como essa? Só que tudo tem limite. Quando a dor aperta, é pro médico que a Fátima corre. Coisas mais sérias e até procuro. E a Fátima garante que não exagera. Eu não sou assim, eu vou ficar tomando remédio de manhã, de tarde e de noite. Não. Quem lida com consequências da automedicação diz que todo cuidado é pouco, especialmente com analgésicos. Ele pode estar mascarando um mal maior, ele pode estar criando resistência do organismo, fazendo com que a eficiência e eficácia desse medicamento seja diminuída e casos, inclusive, de que levam ao óbito o paciente pelo uso inadequado e, muito provavelmente, constante de um medicamento. Nem remédios, nem cirurgia. Muitos casos que o doutor João Paulo trata não chegariam a esse ponto se a dor fosse simplesmente evitada. Dor nas costas é a segunda dor mais comum entre os brasileiros. E é para os 70% dos adultos sedentários que vai o recadinho final. Hoje em dia, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda atividade física pelo menos 30 minutos diários, 5 vezes por semana. Esses 30 minutos eles podem ser contínuos ou podem ser intermitentes, 10 minutos, 10 minutos e 10 minutos. Prevenção é realmente o grande lance aí para poder evitar qualquer problema no futuro. Já estamos na reta final nessa sexta-feira, início de final de semana, né? Vamos para as participações. Se você mandou sua selfie, fica de olho agora. Beijão para Carlene, lá do Tocantins. Beijão para você, ótima sexta. Também para Jonas, Ivani e Juninho, família linda de Sumaré, interior de São Paulo. Super beijo. O Rafa, de Araguaçu, Tocantins. Beijão, viu, Rafa? O José, lá do Mato Grosso do Sul, Brasilândia, sentado acompanhando o RF com você, beijão. Beijão pra Isabela e a Tati, hashtag RF com você, super beijo, viu? Lá, interior do Rio de Janeiro. O Mauro, de Recanto das Emas, Distrito Federal. Beijão para o Francisco, de Jaguariúna, interior de São Paulo, super beijo, Francisco. A Sandra, de Montes Claros, Minas Gerais. Beijão. O Marcos, lá da Bahia. Super beijo, ótimo final de semana. Sexta linda para Josiane, mineirinha também. Beijão. A Pamela, Pernambuco. Beijão, viu, Pamela? Valdirene, Paraíba, cidade paulista. Super beijo. Ótima sexta também para o Idames e Gustavo, lá da Bahia. Super beijo, viu?
Laura e Gabriela, lindas, lá de Pernambuco. O José, interior do Rio de Janeiro, Saquarema. Neilza, lá da Bahia, beijo, sua linda. Ótima sexta para Juraci, Pernambuco, beijão também para você. A Cidinha, Piauí, beijão, viu? Ótimo final de semana. Daniela, lá do Mato Grosso, super beijo. A Maria, de Pernambuco, beijão também, de bom conselho. Adelândia, lá do Rio Grande do Norte, participação de todos os estados, hein? Quanto carinho, gente, quanto carinho de vocês. Ótimo final de semana, viu? E como eu sempre digo na sexta, juízo, hein? Fui!